Deus abençoe todos os meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida, em nossa vida, que tudo de bom da parte de Deus venha estar sobre as nossas vidas. E eu tenho a plena certeza que Deus ele vai abençoar todos que nos assistem no nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra de Deus ela é bem explicada. A palavra de Deus ela traz para nós um consolo, um conforto espiritual. E sabemos que, apesar dos dias ser maus, ser difícil, Deus ele nos guarda, Deus ele nos protege. Diz assim a palavra de Deus. Quando Paulo ele pregou sobre a volta de Jesus, ele disse, no versículo 1 de 1 Tessalonicenses 5, mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão. O dia do Senhor virá como vem o ladrão. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. E aquelas que estão de dores de parto, como a grávida, de modo nenhum escaparão. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança nós temos, então virás a repentina destruição, como as dores de parto daquela mulher que está grávida, e de modo nenhum escaparão da dor. Mas vós, irmão, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz, filho do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, antes vigiemos e sejamos sobrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que embriaga-se de noite. Escute. Olha o que o apóstolo Paulo fala nessa mensagem. Quando muitos disser paz e segurança nós temos, então vai vir a repentina destruição. Você já viu aquela pessoa que diz assim, o candidato A, candidato B, é a solução, porque vai trazer paz e segurança. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque quando disser paz nós temos, então virá a repentina destruição, como aquela que está para dar luz, dores de parto, de modo nenhum escaparão. Então, repentina destruição, o que é repentina destruição? Coisas que acontecem repentinamente. E por que Jesus vem como ladrão? Porque muitos de vocês que me assistem agora não ouvem falar da volta de Jesus. Irmão, deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa. Saia dessas igrejas, desses templos,
que não prega a volta de Jesus, que não prega o amor. Sempre eu digo, se você ouve cultos, entre aspas, que isso não é cultos, que não fala do amor, da salvação, de arrependimento e de renúncia, isso não é casa de Deus. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Assim como a mulher está para dar à luz e não tem como escapar da dor do parto, assim é a repentina destruição. Não tem como ninguém escapar. Não tem como ninguém escapar. Eu vejo pessoas dizendo assim, o missionário fala das igrejas, mal das igrejas. Não, jamais. Jamais eu vou falar, irmão, de alguma igreja ou de um templo, né? Porque a igreja é eu, a igreja é você. Igreja não é parede, igreja somos nós. Parede é templo, mas mesmo assim é templo que a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então escute bem o que eu estou dizendo. Não adianta. Não adianta. Você está todo dia dentro de um templo, de uma congregação, só ouve falar de Davi, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de campanha, de corrente, de escravo a governador, de pastor de ovelha a rei, de cauda para cabeça, se o evangelho de Cristo não é anunciado. Velho Testamento não é evangelho. O evangelho é quando direciona a Jesus. Se não direcionar a Jesus, não é evangelho genuíno. Não é o evangelho pleno de Cristo Jesus. Você sabe o que disseram esse dia de mim? A maneira que você prega não é a maneira correta. Eu falei, pouco me importa. O que importa é que eu estou pregando a morte e a ressurreição de Cristo e a salvação que Cristo nos otorgou, que Cristo nos trouxe, que Cristo nos deu. Tem pastores nos altares que ainda não sabem o que é o evangelho da sã doutrina, porque muitas pessoas só ficam envolvidas com o Velho Testamento. O Velho Testamento é aliança velha, irmão. Pegue o Velho Testamento como exemplo. O Velho Testamento foi escada, foi sombra, foi uma ponte para chegar até Jesus. Hoje nós não precisamos tanto do Velho Testamento. Ué, missionário, então não tem para pregar a palavra de Deus? A palavra de Deus, sim, mas eu não posso levar o Velho Testamento para beneficiar o ser humano. O Velho Testamento foi escada para chegar até Jesus. Jesus chegou. Agora nós temos que pregar o Senhor Jesus Cristo. Escute! Ele vem como ladrão na noite. O ladrão não avisa quando vem. Jesus não vai avisar mais porque ele já avisou. Escuta o que eu estou te dizendo. Jesus já avisou. Porque vós mesmo sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão. Pois quando estiverem dizendo, quando todos disserem, paz nós temos, então lhes virá repentina destruição, como as dores de parto daquela mulher que está grávida, de modo nenhum escaparão das dores. De modo nenhum escaparão das dores. Essa é a verdade, essa é a palavra de Deus. Eu falei alguma coisa fora da Bíblia? Você quer pregar Daniel, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó? Pregue como exemplo, não como evangelho, porque o evangelho é boas novas. Velho Testamento não é boas novas. Boas novas é a aliança de Cristo Jesus. Escute, depois não reclame. Veio tudo isso sobre mim. Veio doença, veio enfermidade. Os dias é maus, diz a palavra de Deus. Os dias são maus. Os dias são de trevas. Os dias são difíceis. Estão pregando porta larga. E
esquecendo de pregar a porta estreita. A porta estreita é renúncia, a porta larga é as promoções desse mundo. Porque você faz campanha, corrente, voto e tudo, só em prol dos seus próprios interesses. Você não sai de sua casa para buscar interesse de Deus. Essa é a verdade. Sabe por que você vai em qualquer denominação? Porque quando você lê a Bíblia, você lê e não procura estudar a palavra de Deus. Você não procura estudar a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, porque é nela que está a fonte de salvação. Depois não reclame, ninguém não me avisou. Deus abençoe.